Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da prova de matemática lá do concurso de São Caetano. E foi uma prova que surpreendeu muitos candidatos, aqueles candidatos que sempre gostam de subestimar a banca ADMTEC se decepcionaram. Foram 30 itens de matemática. 30 itens de matemática, o tempo ficou muito curto, como sempre, reforcei diversas vezes aqui, não brinque com o tempo e com operações com números decimais. Então, vamos lá para a correção da nossa prova. E aqui nós temos a prova. Não vamos responder a prova detalhadamente porque a primeiro momento o objetivo é conferir o gabarito, quem errou e quem acertou as questões, tudo bem? Aqui nós fizemos a solução e o primeiro item da questão 31 foi o seguinte: densidade demográfica. Densidade demográfica, o número de habitantes dividido pelos quilômetros quadrados da cidade. O nosso resultado 97,37 é aproximadamente 97,4, sim. Verdadeiro. Essa questão do aproximadamente gerou muita polêmica e nós vamos debater sobre ele, certo? Segundo item diz o seguinte: a população do município de São Caetano é de aproximadamente 37 mil habitantes. Podemos afirmar que a população do município de São Caetano é aproximadamente 10% da população de Caruaru. Olha, 10% de 369 mil vai dar 36.900. 36.900 é perto de 37.200? Sim. Podemos considerar. Agora vem de novo aquela... O que é que a banca considera aproximadamente? Aproximadamente, quantas ordens de grandeza tem que ser para ser aproximadamente? Certo? No meu ponto de vista, 36 mil habitantes é perto de 37 mil habitantes. Mas se a banca estiver considerando esse aproximadamente na casa dos 37, concorda? De acordo com a minha correção, eu considero esse item correto, tudo bem? Vamos para o terceiro item que fala o seguinte: o município de São Caetano tem uma área de 282,5. É correto afirmar que essa área é 30% da área da cidade de Caruaru. 30% da área da cidade de Caruaru vai dar 276. 276 é perto de 282. Aí mais uma vez a gente reflete isso, porque olha o que ele fala aqui, ó, aproximadamente. Aproximadamente é perto, mas o que é perto para a banca? Tem que estar na mesma ordem de grandeza? Não tem, certo? Eu considerei mais uma vez 276 perto de 285. Nesse caso, todas as afirmativas estão corretas. Gabarito letra D. Questão 32. Essa questão 32 foi relativamente fácil, questão de frações. Aqui ele pergunta: 50 corresponde a um terço, 30 corresponde a um quinto e assim por diante. Esse item está errado. O item 2, ele pergunta sobre razão. A razão do número de funcionários, a razão do número de homens, a razão do número de mulheres. E quando a gente fez todas as razões, o item está correto. E por fim ele pergunta: 2/5 de 150 funcionários corresponde a 60. Fizemos o cálculo, sim, de fato corresponde a 60. Nesse caso, nós temos apenas duas afirmativas corretas. Gabarito, letra C de casa. Questão 33 da prova. Essa questão foi a mais... que a banca mais aloprou. Ela colocou área de hexágono regular e a área da circunferência. A área do hexágono a gente tem que usar essa fórmula aqui, olha. 6 vezes o lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Então quando a gente fez a substituição, chegou que a área de um hexágono 1,4343. Mas se a gente observar aqui, ó, foram usados 150 hexágonos. Então eu tenho que multiplicar esse resultado por quanto? 150, que deu 225. A questão fala aí, ó, aproximadamente 210, sim. 215 é aproximadamente 210. Aí depois reforça. Esse aproximadamente da banca seria uma casa decimal, duas, um dígito, 2 dígitos, né? Do meu ponto de vista, reforço, considero aproximadamente, tá? Segundo item, na ornamentação de uma praça foram usados 250 triângulos que os lados vão medir 1,45. Vou multiplicar e o resultado vai dar 362 metros. Só que cada metro do material custa 2,97 e quando a gente multiplica vai dar 1.076. A questão está falando, ó, aproximadamente 668. Nesse caso não é aproximadamente, é quase o dobro. Não é próximo. Concorda? Terceiro e último item, ele fala o seguinte: numa vidraçaria é cobrado R$110 por metro quadrado do vidro temperado. Podemos afirmar que para construir um tampo de mesa circular cujo raio mede 45 é de aproximadamente R$70,40. Fizemos os cálculos aqui, o resultado deu R$63,50. R$63,50 é perto de 60? Ele fala aproximadamente. R$63 é perto de 70? Sim ou não?
né? Fica novamente essa dúvida. Eu considerei que não seja perto de 70. Concorda? Então aqui nós temos apenas uma afirmativa verdadeira. Questão de número 34, aqui ele fala o seguinte, que 350 peças foram produzidas a um custo de R$ 6,85 e vendidas por R$ 12,45. A questão fala o seguinte, com relação a vendas semanais, é correto afirmar que ele tem um lucro de 4.357. Quando a gente faz a multiplicação de 350 vezes 12, vai dar esse valor de fato, mas isso não é o lucro. Porque imagine, se eu tenho um objeto de 10 reais, vendo ele por 10, meu lucro foi quanto? 0. Se eu tenho por 10, vendo por 11, meu lucro foi 1. Então, consequentemente, o lucro é a subtração do valor de venda pelo custo. Nesse caso, esse item está errado. No segundo item, ele quer saber qual dessas caixas é mais vantajosa comprar. Então, para isso, a gente tem que descobrir o preço de cada um dos comprimidos. O comprimido da caixa X e Y, o comprimido da caixa Z e Y possui o mesmo valor. E ele está falando que da marca X é o mais em conta. Não, marca X é o mais caro, que vai dar 85 centavos por comprimido. E essa terceira e última questão foi a mais trabalhosa de todas. Quando a gente fez todos os cálculos, o resultado deu 760,4. A questão está falando, no boleto ele pagará 760,50 a mais? Não, errado. Se a questão aqui trouxesse aproximadamente, ok, mas ele está dizendo ele vai pagar esse valor? Não, errado, ele não vai pagar esse valor. Nesse caso, letra A, nenhuma afirmativa está correta. Questão 35, vamos conferir o gabarito. O primeiro item está correto, deu 2,41, então vai ser aproximadamente 2 horas e 20 minutos, ok. Segundo item, ele fala aí o seguinte, que a pessoa tem que perder 1,5 kg por mês durante 7 meses. A pessoa vai perder 10 quilos, 95 menos 10,5, 84, errado, certo? E o terceiro item, ele diz o tempo de espera. Então, nesse caso, a gente teve que transformar os minutos em segundos, que deu 767, e depois transformá-los em minutos novamente. Nesse caso, nenhuma afirmativa está correta. Gabarito, letra A, questão número 35. Questão de número 36. Primeiro item errado, segundo item correto e terceiro item correto. Então nós temos o que? Apenas 2 afirmativas corretas, gabarito letra C. Aqui nós tivemos uma questão de operações básicas, questão de média e outra questão de média. Tudo bem assim? 37. Só reforçando, o nosso objetivo aqui não é da aula, é apenas conferir o gabarito, tudo bem? Vamos conferir o gabarito da questão 37. Primeiro item foi correto, cálculo de porcentagem. Segundo item, correto também. Terceiro item, 20% de uma mistura de tinta. Quando a gente calcula 20% de 3,6, o resultado vai dar 72. Quando multiplica por 10, 7,2. Todas as afirmativas estão corretas. Lembrando que essa questão, essa prova foi a prova de guarda municipal. Questão 38. Primeiro item errado, segundo item errado e terceiro item errado. Nenhuma afirmativa está correta. Esse terceiro item aqui foi um item que, para você calcular ele manualmente, foi extremamente difícil. Porque aí ele estava dizendo o seguinte, a altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 dividido por 2. Aumenta 10%, depois compara. Foi muito trabalhoso, certo? Questão não foi nada fácil esse item aqui. Questão 39. Primeiro item certo, segundo item certo, terceiro item certo. Então todas as afirmativas estão corretas. Todas as afirmativas estão corretas, é a alternativa D de dado. Questão 39. D de dado. E chegamos na última questão. Questão extremamente trabalhosa também, certo? 3 itens, cansativa. A última questão da prova de matemática. E todos os itens estavam incorretos. Tudo bem? O primeiro item foi uma comparação numérica. Segundo item, porcentagem. Terceiro item, apenas uma comparação em relação ao preço original do produto. Nenhuma afirmativa está correta. Alternativa letra A. Tudo bem assim? E chegamos ao final da nossa correção. Fica a lição para aqueles alunos que não conseguiram se sair bem por conta do tempo. Muitos alunos reclamam, professor, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. Estava na cara que não ia dar tempo. Eram 10 questões de matemática. Muitos alunos subestimam a banca da MTech, pegam uma questão bem fuleirinha aí, bem simples de matemática e dizem, vai ser tudo desse jeito. Então foi uma questão, no meu ponto de vista, como professor de matemática, extremamente difícil. Não por conta dos cálculos, e sim pelo número de questões e alguns itens pontuais que fazia você perder as questões se você não soubesse aqueles itens difíceis. Tudo bem assim? Lembrando que essa correção não é o gabarito oficial, claro, é a minha correção
Pode ser que quando a banca dispõe um gabarito preliminar e o gabarito oficial, algum desses itens esteja alguma alteração. Mas acredito que de forma geral será esse resultado. Tudo bem assim? Compartilha esse vídeo com os amigos que fizeram esse concurso para conferir a parte de matemática. Se inscreve, deixa teu comentário, comenta como foi a prova aí, professor, foi boa, foi ruim, foi mais ou menos. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!